Graça e paz, irmãos. Como é bom podermos estar na presença do Senhor, né? Na casa do Pai. Um breve testemunho. Eu tinha falado com o pastor na parte da tarde que talvez eu não conseguiria estar aqui no culto, não estava me sentindo muito bem. Falei com ele, eu fiz o Pilates, mas estava sentindo mal-estar. E aí, deu 6 horas, tinha tomado um banho, estava mexendo na cozinha, eu falei, não, eu vou. Porque o Senhor me deu a palavra, uma palavra que foi escrita em fevereiro de 2023. E desde terça-feira que o Senhor está trabalhando comigo nesta palavra. E aí eu falei com o pastor, eu vou, né? E eu tinha um compromisso, uma pessoa me chamou da família para acompanhá-la também a um exame. E aí foi juntando tudo isso, eu falei, ai pastor, mas Deus é um Deus de tanta provisão, de providências, né? Aí a pessoa me ligou e falou, não preciso, eu já consegui alguém para estar comigo. Né? Então, assim, em tudo a gente vê a mão do Senhor agindo, né? E a gente tem passado por lutas, irmãos. Todos nós. Quem não tem luta aqui, levanta a mão. Todos nós temos lutas, todos nós passamos por batalhas, mas nós precisamos de entender. Quem está à nossa frente é o Senhor Jesus Cristo. Nós nos determinamos um dia a entrar pela porta estreita. E o diferencial é quando nós entramos pela porta estreita, é permanecer nesse caminho estreito. Muitas coisas podem advir sobre as nossas vidas, muitas oferendas da porta larga, né? Porque o mundo ele não brinca de não oferecer grandes coisas. O mundo jaz no maligno. Então, o diabo não está preocupado com quem está lá no caminho largo. A preocupação do diabo é quem está no caminho estreito. Né, pastor? E, então, hoje nós vamos falar sobre as duas portas. Vamos ler lá em Mateus. Maicon, você me ajuda aí também. Mateus 7. Do versículo 13 e 14. É engraçado, irmãos, que semana passada o Senhor me falou muito sobre os dois fundamentos, né? Sobre a casa da areia e a casa da rocha. E eu acho que foi dia 31, lá no grupo da oração do meio-dia, foi essa palavra, assim, né? Que a gente foi falando um pouquinho. E essa semana o Senhor, abrindo o meu caderno, falou, Deus, eu preciso de uma palavra. Aí o Senhor me falou sobre as duas portas. E é um contexto, né, que está seguido aqui no livro de Mateus, né? Quando o Senhor estava falando ali sobre o sermão do monte. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, pode permanecer de pé, pode permanecer sentado, né? Mas vamos dar entendimento do que a palavra do Senhor está falando aqui nesta noite, amém? A palavra do Senhor diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. São poucos que entram por ela. Então aqui Jesus está falando com os seus discípulos, né? Quando nós lemos lá no iniciozinho, no capítulo 5, Jesus ali pregou por toda a Galileia e ali ele tirou um tempo, né? Que a multidão o seguia, ele tirou um tempo, subiu ao monte e ali ele se assentou e os seus discípulos se assentou com ele ali. E ali ele passou a ensinar os seus discípulos, né? E ele continua ensinando ainda hoje. Aquele que é um bom leitor da palavra sempre vai entender isso, que o Senhor continua nos ensinando hoje, porque a Bíblia não muda. Querem mudar a palavra do Senhor. Querem tirar, querem acrescentar.
essas atitudes dos homens de hoje que estão caminhando pela porta larga. E nossa oração é o que o Senhor possa também alcançá-los quando eles estiverem lendo esta palavra, que o Senhor possa transformar estas vidas. Mas se não houver transformação genuína, que a justiça do Senhor seja sobre a vida deles, porque de Deus ninguém se zomba. Não existe nenhum perdido que a gente não deva interceder por eles. Mas também a gente coloca diante do Senhor, se não houver mudança, Senhor, haja com a sua justiça, não com a minha, mas com a do Senhor. Vocês concordam comigo? Amém. Então vamos lá. Lá em João 10, 9, a palavra do Senhor fala: eu sou a porta, se alguém entrar em mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Será salvo. É a salvação que o Senhor nos dá quando nós entramos pela porta. E esta porta é Jesus Cristo. E entrará, quando nós entramos por este caminho estreito, ali nós temos liberdade diante do Pai. Nós temos acesso ao Senhor Jesus. E é isso que o Senhor tem nos dito neste tempo. É tempo de nós nos aproximarmos mais de Deus. É tempo de analisarmos se realmente nós estamos dentro da igreja. Sim, mas é tempo de analisar se nós estamos dentro do caminho apertado, se nós passamos pela porta estreita, se o caminho está difícil. Não é um caminho fácil, mas é o Senhor que tem nos chamado. Qual é o propósito da nossa vida? Se estarmos na igreja e não analisarmos, mesmo dentro da igreja eu estou achando que eu estou no caminho certo, mas muitas vezes não estamos, irmãos. Muitas vezes as iguarias do mundo têm nos atraído. Muitas vezes nós temos aberto mão das coisas do Senhor para as coisas que este mundo tem oferecido, para as coisas que temos visto a grande multidão caminhando no caminho largo, e ali você pensa: ai, que desejo de estar ali, Senhor, que desejo, mas isso é querer voltar atrás, porque o Senhor nos chamou, o Senhor tem falado: filho, prossiga, caminha junto comigo. Mas eu tenho olhado para a direita, eu tenho olhado para trás, eu olho e viro as costas para o Senhor e sou atraída pelo caminho largo. É um caminho que vai nos levar à perdição. E hoje nós temos visto isso, irmãos. Se a gente acompanha o que tem acontecido, desculpa, gente, eu vou falar. O que nós temos visto acontecendo dentro de igrejas, não estou julgando, mas eu estou vendo. É alerta para que possamos permanecer firmados na rocha que é Jesus Cristo. É estarmos firmados nas promessas do Senhor, entendendo que Ele nunca falou que teríamos vida fácil ao entrarmos pela porta estreita, que seria um caminho árduo, que seria um caminho de renúncia, que seria de aflições. Mas o final dele, o que nós teremos? A vida eterna com Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós temos visto quantos queridos nossos têm sido mortos ali na África. Vocês têm visto isso, gente? Quem acompanha missões está vendo quantas igrejas fechadas. O que está crescendo no mundo? O que está enraizando o mundo nesses países desenvolvidos? Eu não vou falar desta seita. Quando nós vamos a esses países desenvolvidos, irmãos, os casais não querem ter filhos. E estes outros que estão povoando esta nação são cheios de filhos. Eles estão povoando com a religião deles também. E esta religião é que persegue o povo de Deus. Temos que ficar atentos, porque aqui no Brasil não vai ser diferente. Os dias difíceis chegarão aqui, mas nós temos que nos posicionar para que a igreja do Senhor não se esfrie como esfriou a igreja na Europa.
Como as igrejas, algumas igrejas na América também já se esfriaram. E quantas igrejas estão de portas fechadas. E aí criam bares, criam boates. E lá no fundinho tem um cômodozinho deste tamanhozinho. É uma igreja escondida, porque na frente tem a orgia. Estou mentindo, gente? Vocês que viajam pela Europa. Vocês acham que aqui no Brasil está diferente, irmãos? Que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja. Muitos líderes que estão dentro da igreja. Que estão caminhando no caminho largo. E o Senhor foi me falando, eu falei, Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da Ibe Filho. Dos nossos pastores, da nossa liderança, do nosso povo, Pai. Que venhamos permanecer trilhando o caminho estreito, porque nós queremos alcançar, quando o Senhor nos disser, vinde bendito do meu Pai, recebei por herança aquilo que eu vos preparei desde a fundação do mundo. Não podemos, irmãos, fazer da nossa caminhada uma caminhada vã. Não. É uma caminhada na presença do Senhor. Pode vir a tempestade, pode vir nos dias difíceis. Vamos nos aproximar mais do Senhor. Porque ambas as portas, irmãos, ambas as portas permanecem abertas. Tem uma canção de quando eu era menina, que dizia assim: porta aberta continua e uma voz bem alto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar e muitos sem salvação. Porta aberta continua e bem alto ela soa. Vinde a mim, ó pecador. Gente, foi por esta porta que um dia eu entrei. Eu nasci no lar evangélico. E não queria dizer que eu ter os meus pais, líderes de igreja, que eu estaria salva. Um dia eu precisei tomar a minha decisão e caminhar com os meus pais, passo a passo, também pela porta estreita. Não participei de iguarias deste mundo. De nada, irmãos. De nada. De nada que me pudesse me desonrar. Mas eu precisava de fazer a minha escolha. Precisava de me posicionar. Trabalhei numa grande empresa, irmãos. E a gente ouve muita coisa, muitos elogios, digamos assim. Mas eu falei, Deus, eu prefiro estar com o Senhor do que me assentar em rodas de escarnecedores. Ainda nova. Foi uma decisão que eu tomei. Quero permanecer. E ambas as portas, irmãos, nos convida todo o tempo. Entrar pela porta estreita não é apenas declarar e confessar, eu creio em Ti, meu Salvador. Senão seria muito fácil. Mas requer mudança de coração, de atitude de vida, ser o imitador de Cristo, confiarmos plenamente nele. Olha o que está escrito em Efésios 4, Maicon, versículo 25. Vamos lá, gente. Efésios 4. Versículo 25, vamos lá. Olha as exortações de Paulo para aqueles que estão no caminho certo e permanecer neste caminho estreito. Olha o que Paulo nos diz. Por isso, deixando a mentira, fale cada uma verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao aquele que furtava, não
Antes, trabalhem fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que... E não entristeçai o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da... Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou. Vamos lá no 5:1. Sede, pois, meus imitadores. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma. Quando nós lemos essas exortações de Paulo, nos leva a refletir, irmãos, como eu já disse anteriormente. Será que nós realmente estamos no caminho estreito? Será que realmente já passamos pela porta? Porque quando nós lemos essa exortação de Paulo aqui, gente, a gente vai vendo que o caminho só vai ficando assim, né? Só vai estreitando para o nosso lado. Hoje nós vivemos no mundo globalizado, tudo é muito fácil. Também é fácil a gente se perder. É bom a gente parar e pensar, será que o Evangelho de Cristo é verdade para mim? Será que o Evangelho de Cristo é verdade para mim? Eu vou me colocar em primeiro lugar. E vocês, cada um medite. Será que o Evangelho de Cristo é verdade para você? Será que nós estamos preocupados em manter a luz de Cristo acesa em nossas vidas? Sermos cheios do Espírito Santo e não entristecer o Espírito Santo? Como está sendo a nossa palavra no dia a dia? Como está sendo o nosso procedimento dia a dia? Será que nós falamos, eu sou crente, eu sou cristão, mas será que as minhas atitudes está parecendo ou transmitindo que nós somos imitadores de Cristo, ou só está parecendo que somos imitadores? Às vezes, podemos estar diante desta porta larga. Às vezes, damos uma escapulida e podemos estar diante desta porta. Mas ela nos conduz à perdição. Jesus nos conhece de forma profunda. Ele conhece se realmente nós o amamos. Vamos ler 1 Coríntios, no versículo 8. Olha que profundo, irmãos. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Será que nós somos conhecidos por Ele? Gente, quando eu chego aqui, creio que todos os pastores, quando a gente chega para transmitir um recado do Senhor, é porque o Senhor já nos esmiuçou. Eu falei, Deus, depois 2 anos, o Senhor me traz essa palavra de volta. Deus tem um propósito com isso na minha vida. É para mim ficar me analisando sim em todo o tempo. Onde a minha vida foi edificada, será que foi na rocha, que é Jesus? Ou será que eu estou na areia fofa? Será que eu passei pela porta estreita? Ou eu estou achando que eu passei pela porta estreita? Está na hora de decidirmos. Jesus está voltando. Irmãos, eu posso estar aqui. E pode acontecer alguma coisa comigo que eu possa permanecer aqui e ir para a eternidade. É coisa de segundos, irmãos. Sei lá, nem sei se é segundo, né, pastor? É tudo tão rápido. Um dia você vê
Eu vou falar porque eu gosto, tá, irmãos? Vou falar porque eu gostava muito da pessoa. Você sabe assim, né, que eu vou... Ai, pode falar, pastor. Eu sou uma pessoa que eu fui criada em igreja pentecostal, irmãos. E eu fui criada no eixo pentecostal e assembleano. Porque minhas primas eram assembleanas e no interior eu cantava com minhas primas. A gente cantava lá, né, aqueles corinhos de fogo lá. E é assim que eu vivi. E eu tenho uma admiração muito grande pela Assembleia de Deus. E nós tivemos uma querida que o Senhor a recolheu num piscar de olho. E isso o Senhor me falou muito. Estava conversando com o pastor. Uma conferencista, irmãos. Eu gosto de assistir o círculo de oração, gente. Viu? Da Assembleia de Deus. Eu gosto. Eu assisto aí na parte da tarde, alguns dias da semana, que é ao vivo. Eu gosto de assistir. E ali eu sou muito edificada. E essa querida fazia uns congressos, gente, que eu ficava assim, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, que unção. Hoje ela está. Tipo assim, hoje eu estou, amanhã já não estava mais. E é diferente conosco. É quando se fizer chamada, pela graça de Jesus, eu quero estar lá. Eu quero continuar, Senhor, andando pela porta estreita, porque quando houver a chamada, porque nós estamos aí, gente, eu brinco muito com minhas filhas, eu falo, todos nós temos uma senha. E quando esta senha chegar, não tem como eu mandar o pastor Washington no meu lugar. Não tem como eu mandar minhas filhas no meu lugar. É eu diante do Pai. Eu vou contar uma experiência para vocês assim. Quando o nosso Pai eterno nos chamar, não tem como a gente sair da fila, né, pastor? Assim, não, vai para o próximo. A minha mãe me contava uma experiência dela de quando ela era pequena no interior. Lá na cidade dela, havia um rico fazendeiro que ele tinha pactos. E a mamãe falava assim, que a casinha da minha avó era uma casinha assim, aquelas casinhas de barro, muito aconchegante, sabe? Era assim. Mas na janela antigamente, não sei se hoje, né? Vocês que vão muito no interior, não sei. Na casa da minha avó tinha aquelas janelinhas assim de madeira que você fazia assim. E punha aquela tranca. Só que tinha frestinha. Quem lembra disso na casa de vó? É uma experiência muito gostosa, né? E a mamãe falava assim, que tinha uns determinado dia de lua cheia, este fazendeiro, ele virava lobisomem. Ela falou, ele virava lobisomem porque eu vi. Ia no galinheiro e comia galinha viva, com pena e tudo. Mãe, mas como que você sabe disso? Porque no outro dia, qualquer um cidadão daquela cidade poderia chegar na casa dele. Ele estava tomando remédio lá, salamar, não sei lá o que é. E ele estava vomitando galinha e as penas da galinha. Só que a mamãe conta também que diante deste pacto, contava, né, que ela está com o Senhor. O demo chegava querendo levá-lo. E ele mandava o demo levar os funcionários dele. Até que chegou um determinado dia, o demo falou, não, agora não tem jeito mais de levar ninguém, agora eu vou levar você. Enfim. Vocês estão vendo a diferença do que nós servirmos a um Deus vivo, um Deus de graça e misericórdia. Quando faz a nossa chamada, temos que estar preparados, porque o Senhor não negocia. O outro vai ter o tempo dele. O demo, ele negocia. Quando se tem pacto, não me leva, leva fulano, leva ciclano. E aí, ciclano e fulano não está firmado em nada. O que o demo faz? Vocês acreditam nisso, gente? Você sabe por que eu acredito? Porque a minha mãe não era mulher mentirosa, era uma mulher que temia a Deus. E ela fala, eu estou falando com você o que os meus olhos viram. Só que esse moço entrava na minha avó lá, comia as galinhas, e eles olhavam da Greta, mas minha avó era uma mulher de Deus também. Podia atacar os bichos, mas não atacava a casa. Porque não poderia atacar a casa. Então Deus guarda. Quando caminhamos
e entramos e caminhamos pelo caminho estreito, o Senhor nos guarda. É nós que temos que estar vigilantes com as nossas escolhas, de permanecer ou de abrir mão. Hoje temos muitos queridos que abriram mão de estar no caminho estreito e foi povoar mais um pouquinho o caminho largo, mesmo entendendo que este caminho leva à morte e à perdição. Então, queridos, caminhar com Jesus requer renúncia. Esse caminho é estreito, mas é um caminho que a palavra do Senhor, igual eu já disse para vocês, requer esforço. Vamos ler lá em Lucas 13? O Senhor fala, Jesus, e confirma na sua palavra. Isso é muito lindo. Vamos ver em Lucas 13. Vamos ler. Cadê? O versículo 22 e o 23 e o 24. Passando Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe. Quem respondeu? Jesus. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Gente, é muito sério. É um caminho de alívio. Vamos ler Mateus 11. Jesus é muito lindo, gente. Nosso Deus é perfeição pura. Mateus 11, versículo 28. Olha para vocês verem, gente. Deus é muito gostoso. Olha para você ver. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E também nós lemos que é um caminho de vitória, que nos conduz à vitória. Vamos lá em 2 Timóteo. Timóteo 4. Olha para você ver a vitória, gente. Olha para vocês o que Paulo está nos ensinando. Olha o que Paulo fala. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Quem aqui ama a vinda do Senhor Jesus? Então, queridos, é um caminho que poucos têm andado por ele. Apesar do esforço, somente nele, nesse caminho, em Jesus Cristo, nós temos alívio, perdão, salvação. E no final nós receberemos a coroa da justiça, que é reservada aos que vencerem. Nós vamos vencer, amém? Amém. Vamos ler lá em Apocalipse 21. Como é bom ser vencedor, irmãos, e nós vamos ser em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor, ela nos mostra como vai ser tudo isso maravilhoso. E permanecermos no caminho estreito. Lá em Apocalipse, né, do 21 até o 8, mas até o 7, eu não vou ler não. Vocês leem em casa. O vencedor, ele herdará coisas. Que coisas maravilhosas são elas? Um novo céu, uma nova terra. Ele será o nosso Deus e nós seremos os seus filhos. Amém?
Quem tem esta certeza? Aí tem lá, viu o novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aí o que nós vamos ver? Vi a cidade santa. Olha o que João está falando, gente. A revelação, a nova Jerusalém. Olha o que ele ouviu, uma grande voz vinda do trono. Eis o tabernáculo de Deus. Com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará comigo. Com você. Com nós. E olha o que ele vai fazer. Não ia ler não, gente, mas vou ler. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. E a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nosso Deus não mente. O nosso Senhor Deus é um Deus imutável. O homem pode querer mudar a palavra do Senhor, mas o Senhor já nos diz: a minha palavra é verdadeira. E o vencedor herdará estas coisas. E eu serei Deus e ele será meu filho. Mas também, irmãos, essa é a herança para aqueles que caminharem no caminho estreito. Mas também há herança para aqueles que andam no caminho largo. Olha aí o versículo 8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo, enxofre, a saber, a segunda morte. O Senhor não deixa ninguém enganado. Quem anda pelo caminho largo, hoje é porque quer. Tem alguns lugares que ainda não tivemos acesso, né? A igreja ainda não chegou. Mas Deus, na sua infinita graça, se não chegar, Deus vai tratar com eles de acordo com o que eles conhecem. Penso eu assim. Mas a palavra do Senhor, tem muitos que seguem outras seitas, outras religiões e têm esta palavra nas mãos. Mas escolhe permanecer no caminho largo. Então, queridos, finalizando, o caminho estreito é a melhor opção para o homem. É um caminho que nos reserva maiores desafios, sim. Mas só o que anda e os que o homem e que ama o Senhor verdadeiramente vai vencer, porque o Senhor Jesus já venceu por nós na cruz do Calvário. E nós vamos continuar servindo o Deus da verdade. Paulo nos orienta, também finalizando, 2 Coríntios 13, 5. Esse versículo assim, irmãos, foi meu Deus. Examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmo. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Olha o que Paulo estava falando para a igreja de Corinto. Paulo estava advertindo a igreja de Corinto. E aí ele fala essas palavras. Ele estava cheio do Espírito Santo do Senhor. E o Senhor usa a boca daquele homem para dar esta alerta. Se não é que já estáis reprovados. Será que nós trabalhamos neste tema de maturidade?
Nós temos analisado se realmente precisamos ser maduros, irmão. Temos que ser maduros. Nós precisamos analisar sim, se nós reconhecemos que Jesus Cristo está em nós, se realmente cremos na obra da cruz, ou se nós estamos na igreja porque não tem nada para fazer. Quantos irmãos ao redor deste mundo, de meu Deus, criado por Deus, hoje gostaria de estar sentada num banco da igreja como nós temos essa oportunidade. Aí quando for tirado, não adianta chorar. A minha mãe falava, viva agora, como se Jesus voltasse agorinha. É isso, irmãos. Aí ela diz, não troque, não negocie aquilo que é de Cristo. Não abra mão das oportunidades que Deus está dando, porque a vida é breve. Não falava? Ela fala, a vida é como um cisco que de repente cai no seu olho. E ali você vai pelejar para tirar aquele cisco. E aí já passou. É um sopro. Então é tempo de analisarmos se realmente a nossa prioridade é agradar ao Senhor Jesus. Reconhecer se realmente Jesus Cristo está em nós. Agora, se não estiver, já estaremos reprovados. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Que realmente possamos analisar. Lá na hora da ceia também, né? Paulo ensina, analise o homem a si mesmo. Não é o Washington me analisar porque é meu esposo, nem eu analisar ele porque eu sou esposa dele. Ele tem que analisar ele, eu tenho que analisar a mim. Eu preciso reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, ele também precisa. Porque a minha salvação e a salvação dele é individual. Então vamos ser irmãos maduros, uma igreja madura. Uma igreja que não cai facilmente nas armadilhas do diabo. E queremos escolher o caminho largo que está povoando o inferno. Vamos permanecer no caminho estreito e vamos povoar os céus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Tira um tempo de oração aí, você e Deus. Vamos analisar se realmente nós amamos a vinda do Senhor. Esses dias eu estive pensando dentro de tudo isso que eu tenho acompanhado. Eu falei, Senhor, será que eu tenho medo de morrer? Você acredita, gente, que eu pensei nisso? É coisa que talvez a gente não pensa, né, pastor? É pedir a Deus misericórdia de nós, gente. Só nós precisamos de estar preparados. Porque se estivermos preparados, nós vamos para um lugar melhor. Nós vamos para o céu, lindo céu, onde há mansões celestiais criadas por Deus para nós. Não temos o que temer. É isso que o Senhor colocou no meu coração. Descansa. Descansa em mim. Segue-me. Se fortaleça em mim. Seja diferente. Qual que é o seu posicionamento? E uma coisa, irmão, que eu vou confidenciar para vocês. Falei com o pastor. Não tem essa mais de Betinha abrir boca para falar mal dos outros. De igreja nem de pastor nenhum. O Senhor essa semana me advertiu. É o que está falando aqui. Cuidado com o que sai da sua boca, Betinha. E falei com o pastor. Eu não quero falar e também não vou querer ouvir. Porque cada um de nós vamos prestar conta diante do Senhor. E sabe o que eu aprendi? Quando eu vejo o erro do irmão, se eu não posso estar por perto, eu posso orar por ele. Mas eu não quero cair na mesma armadilha que ele caiu. A gente precisa de aprender. Está difícil? Estamos vendo muita coisa nas igrejas do Brasil. Mas Deus tem advertido. E a palavra do Senhor fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós queremos um avivamento. O Brasil tem essa promessa. Mas Deus vai continuar mexendo onde Ele tem que mexer. E doa em quem doer.
porque Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então vamos cuidar de nós, do nosso coração, da nossa vida, para que a gente possa encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Não é fácil, o caminho difícil, irmãos, mas é Ele que vai nos conduzir à vida eterna com Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esta palavra, como o Senhor mexeu comigo, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações, Pai, de uma forma, Pai, que possamos nos posicionar, Pai, não olhar as circunstâncias, não olhar para o caminho largo, mas permanecer em Ti, Pai. O Senhor é a porta estreita. Senhor, porque nós almejamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo, quando fizer chamada de cada um de nós, seja no individual, seja no coletivo, Senhor. Ah, meu Pai, como será tremendo, como será maravilhoso. Senhor, não conseguimos imaginar como isso será. Quando o Senhor nos dizer, Bete, vinde bendita do meu Pai. Napoleão, vinde bendito, ó Pai. Íris, vinde bendita do meu Pai. Oh, meu Deus. Nós queremos estar com o Senhor, Pai. Eu creio que cada irmão e irmã que está aqui nesta noite, Pai, almeja ver o Senhor, nosso Salvador. Depois vamos querer ver, Senhor, os apóstolos, sim, Jesus, Abraão, Moisés, mas primeiro eu quero ver meu Salvador. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. É uma caminhada que não é fácil, mas o Senhor é que está nos conduzindo pelas Tuas mãos, ó Pai. E nós vamos vencer sim, Pai. Porque nós escolhemos entrar por esta porta estreita. Nós escolhemos permanecer neste caminho estreito. E para trás de nós tudo o que passou. O que passou, passou. Já deixamos na cruz e vamos prosseguir rumo ao alvo, ao prêmio da soberana salvação. Em nome de Jesus. Você que está aí nos ouvindo, se esta palavra te impactou, estamos aqui. Pode entrar em contato conosco. Estamos aqui disponíveis a orar por você. Se você está com dificuldade de permanecer neste caminho estreito, aqui temos uma equipe de pessoas para te apoiar, para que possamos caminhar junto por este caminho e herdar o prêmio da soberana salvação. Mande um recadinho aí, pode nos procurar no decorrer dos dias, que nós estamos à disposição. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e que haja renovo, transformação e cura no seu coração, em nome de Jesus. Amém?